Então, pessoal, voltando aqui, né? Tinha parado na terminado a lógica medieval, vou falar aqui um pouco da lógica moderna, tá? A lógica moderna aqui tá desde a modernidade até os tempos atuais, tá? Então, a moderna no sentido aqui em oposição à lógica antiga, né? Como eu estava falando, o Renascimento na filosofia em geral foi um período de refratação de muitas das coisas da filosofia medieval, em contraste com um redescobrimento do estoicismo e do epicurismo, né? Então isso teve algumas consequências no sentido de que alguns lógicos já na modernidade começaram a tratar do cálculo proposicional, mas a consequência maior foi que a lógica foi meio que colocada para escanteio no período moderno, só foi voltar a ser tratada, colocada no centro das atenções novamente no final do século XIX, do meio para o final do século XIX. Né? Então o Renascimento teve uma reação à escolástica medieval, né? Como está dizendo aqui. E marca um período de estagnação da história da lógica. Isso quer dizer que não tem nada de relevante no período moderno em relação à lógica? Obviamente não, né? Mas é muito muito famosa a afirmação de Kant, né, na Crítica da Razão Pura, quando ele fala da lógica, ele fala assim: não, a lógica ela nasceu pronta por Aristóteles, né? Não tem mais nada para se fazer em relação à lógica, já é um estudo completo. Aristóteles já pariu completa, né? E não poderia ser mais equivocada essa afirmação, dado o grande florescimento da lógica no século XX, né? Então, com a exceção de Leibniz, e essa aqui é uma grande exceção, os lógicos modernos anteriores ao século XIX, né, claro, o século XIX já é uma época de história contemporânea, mas ainda se fala em filosofia moderna, né? Se fala de, por exemplo, Hegel como um filósofo moderno, muitas vezes, né? Então, anterior ao final do século XIX, os outros lógicos, a não ser o Leibniz, são de importância secundária, né? Então, você tem, por exemplo, Pedro Erasmus, que era um anti-aristotélico, né? Então você tinha essas coisas nesse período, que às vezes queria dizer, por exemplo, que as pessoas poderiam estar mais interessadas na lógica estoica e às vezes poderia simplesmente não estar interessado em lógica. Então discutiu o seguinte silogismo: Otávio é herdeiro de César, sou Otávio, logo sou herdeiro de César, né? Isso é um argumento válido que a lógica de Aristóteles não consegue lidar, porque a lógica de Aristóteles não lida com o de identidade, né? Então aqui você tem uma identidade. Então, obviamente, você tem aqui Otávio é o herdeiro de César, né? Vamos pensar que isso aqui é uma relação, né? Herdeiro, Otávio, César, né? Premissa 1, Otávio herdeiro de César. Premissa 2, eu igual a Otávio. Daí deveria se seguir o seguinte, que eu sou o herdeiro de César, né? Obviamente, se eu sou Otávio e Otávio é herdeiro de César, eu sou o herdeiro de César, mas a lógica de Aristóteles não era capaz de lidar com esse tipo de coisa, não era capaz de lidar nem com relações, né? X herdeiro de Y, e nem com identidade. A gente vai ver que isso daí, o cálculo proposicional é capaz de lidar com ambas as coisas. Hobbes falou um pouquinho de lógica, mas nada muito grande, né? Verdades necessárias são necessárias pelas maneiras como seus termos componentes são usados, né? Isso aí tem a ver, essa é questão para outro assunto, mas com a identificação que os empiristas fazem entre necessidade e analiticidade, mas não é um tema importante para a gente aqui. Joachim Jung, né? deve ser um alemão, é citado por Leibniz por ter lidado com relações, né? Lembrando que a lógica de Aristóteles não lidava com relações, né? A síntese era todo A é B, mas você não tinha relações.
E ele questionou o seguinte silogismo: um réptil é um animal. Quem criou todos os animais criou répteis. Então, aqui novamente, você tem aqui a primeira premissa que faz sentido na lógica aristotélica, né? Todo réptil é um animal, beleza. Mas e a segunda premissa? Como é que você faz na lógica aristotélica, né? Para todos, aqui você está dizendo o seguinte: para todo x, se x criou os animais, criou os répteis, já que os répteis são animais, mas você não tem como lidar com isso na lógica aristotélica, né? Não tem nem como eu escrever aqui, né? Em cálculo de predicados modernos, você teria aqui, para todo x, se x é réptil, então x é animal. Para todo x, se ter relação aqui, criou. Aqui também é meio complicado. Vou botar aqui, mas não se importem tanto com a anotação. Para todo x, para todo y, se y é um animal, implica que x criou y, né? Isso aqui implica que para todo y, se y é um réptil, então x criou y, algo desse tipo, tá? Mas de qualquer forma a lógica aristotélica não era capaz de lidar com isso. Então, pelo menos essa rejeição do escolasticismo de Aristóteles serviu pelo menos para apontar limitações, né, da lógica de Aristóteles, né? Então, só um comentário aqui: Ockham, né, um lógico medieval, tentou lidar com relações, mas as relações e a identidade sempre se mostraram complicadas, né, do ponto de vista da lógica aristotélica, né? Do ponto de vista da lógica estoica, essa questão nem se coloca, porque a lógica estoica lida com sentenças completas, um cálculo proposicional, né? Então também não expressa relações. Então era uma limitação da lógica que os modernos estavam apontando. Então, esse aqui eu já falei. Então, o livro mais importante desse primeiro período da modernidade é, como eu falei, A Lógica ou Arte de Pensar, que às vezes é chamado de A Lógica de Port-Royal, né? Port-Royal é uma cidade na França, e você tinha alguns caras que estavam por lá e que tratavam com lógica. O mais importante é o Arnaud, né? Arnaud é um cara bem talentoso. Para quem leu aí as meditações de Aristóteles, de Descartes, com as objeções, perceba que um dos conjuntos de objeções é exatamente desse Arnaud, que são objeções muito boas, inclusive, né? Ele é um dos caras aí da lógica do Port-Royal. Então, um ponto aqui é que, apesar de ser chamado de lógica, o livro trata de como pensar corretamente, né? O que não necessariamente tem a ver com lógica, né? Tem a ver, por exemplo, às vezes pode ter a ver com filosofia da ciência, né? Então Aristóteles tem, Descartes tem aquele texto das regras, o método, né? Regras para o pensar direito, algo desse tipo, em que ele trata do método científico, etc. Não é necessariamente um livro, não é um livro de lógica, no sentido de que não é um livro sobre um sistema formal da relação de consequência, né? Então, esse livro, apesar de ter sido muito importante, foi manual de lógica por muitos anos, o manual de lógica. Ele não é propriamente todo sobre lógica, ele tem questões de lógica no meio, mas misturado com outras questões de filosofia da linguagem, questões de método científico, etc. O traço principal do livro, que é importante até hoje, é que ele lá distingue a noção de extensão da noção de compreensão, né? Que às vezes a gente fala intenção com S, né? Então, a extensão de um predicado são as coisas a qual aquele predicado se aplica, né? Então, a extensão do predicado cavalo são todos os cavalos reais do mundo.
Já a compreensão, a intenção do termo cavalo é animal, quadrúpede, etc, etc. Né? São todos as pessoas falam às vezes dos traços que compõem o conceito, né? Então, a compreensão de um termo geral é o conjunto de atributos que não podem ser eliminados dele sem destruir o conceito. Já a extensão abrange os objetos inferiores ao conceito, né, que caem sobre o conceito, ou seja, os objetos aos quais o conceito é aplicado, né? Então, por exemplo, triângulo. Qual é a intenção, a compreensão da palavra triângulo? Figura de 3 lados, com 3 ângulos, blá 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 blá. Já a extensão são os triângulos reais, né? Se é que há triângulos reais no mundo, mas são as coisas mesmo que trata o termo. Então, falando aqui, passando para Leibniz, que é, como eu falei, um cara importante. Leibniz desenvolveu ideias que anteciparam conquistas que se teve 2 séculos mais tarde, né? Então, algumas das questões que no século XIX, né, 1800 e pouco, finalmente os lógicos conseguiram avançar, já estavam propostas por Leibniz. Ele tentou desenvolver um pouco, nada tão exitoso, mas já estavam lá pelo menos em germe, né? Então, em um ponto também que é complicado nessa questão, que talvez também explique porque que a gente não teve talvez um boom anterior da lógica, é que seu trabalho mais importante permaneceu inédito, de modo que Leibniz não exerceu grande influência na história da lógica, tá? Só depois que a galera foi ver, aquele trabalho de Leibniz lá, que ele nem publicou, tinha umas coisas interessantes, né? Então Leibniz era certamente um gênio, né? Ele é um dos inventores do cálculo, né? Ele e Newton, além de ser um grande filósofo, ele era um grande matemático, era um verdadeiro polímata, né? Como a gente fala, a pessoa que tinha muitos talentos. E antes dos 20 anos, ele elaborou esse projeto de construir uma língua filosófica, que ele chamava língua filosófica, ou característica universalis, que seria uma linguagem artificial, cuja estrutura, de alguma forma, espelharia a estrutura do pensamento. E Leibniz acreditava que o desenvolvimento dessa linguagem possibilitaria o desenvolvimento de regras mecânicas para decidir problemas de consistência ou consequência lógica, né? Então, isso participou exatamente porque a lógica moderna, ela tem uma linguagem artificial, né? Como estava escrevendo aqui para vocês, né? Para todo x, a de x implica b de x. Isso aqui é uma linguagem artificial. Isso aqui não está escrito em português ou inglês ou nenhuma linguagem. É uma linguagem formal, artificial, feita para fazer lógica, né? Então Leibniz ele propôs essa ideia, não, vamos fazer uma linguagem formal, né? Para além do simples uso de variáveis que já tinha em Aristóteles, não, vou fazer uma linguagem toda formal, e essa linguagem ela tem que ser de determinada forma, que vai espelhar a estrutura do pensamento, e aí a partir dessa linguagem a gente vai conseguir construir regras mecânicas para tirar consequências de proposições, né? Então isso de alguma forma antecipou a lógica moderna, né? Um ponto aqui que não é bem de lógica, é de metafísica, é a lei de Leibniz, né? A lei de Leibniz diz que tem 2 formulações, né? Às vezes só se fala em lei de Leibniz para a segunda, né? A primeira é a indiscernibilidade dos idênticos, né? Que em linguagem lógica você vai falar o seguinte: para todo x, para todo y, se x é igual a y, então para todo p, perceba que aqui já é uma linguagem de segunda ordem, você pode dizer, a gente vai estudar cálculo de predicados de primeira ordem, ou seja, o cálculo de predicados de primeira ordem, os quantificadores só atuam em variáveis individuais, né? Então a gente só vai ter aqui para todo x, para todo y, viu? Só vai ter variáveis aqui que variam sobre indivíduos, né? Só que para você expressar a fórmula a lei de Leibniz, você precisa de uma variável para predicados, tá? Então isso aqui é um cálculo de segunda ordem, a gente não vai falar disso. Então para todo y, para todo x, se x é igual a y, então para todo p,
se P de x implica P de y. Ou seja, se x é igual a y, x e y têm as mesmas propriedades, porque eles são iguais. Então, essa parte aqui, a indiscernibilidade dos idênticos, ela não é muito questionável, né? Se duas coisas são a mesma, obviamente elas têm as mesmas propriedades, né? Só que o que é chamado de lei de Leibniz é a direção contrária, ou o bicondicional, às vezes, que é a identidade dos discerníveis, né? Então, a lei de Leibniz diz que se duas coisas têm exatamente as mesmas propriedades, elas são a mesma coisa. E isso já é mais questionável, é uma questão de metafísica e tal. Você precisa ter uma noção de propriedade bem ampla, etc, etc, né? E teve alguma discussão aí sobre essa lei. E aqui agora pode chegar na parte divertida, né? Que aí é quando realmente a lógica começou a ser colocada em bases corretas, que proporcionou um grande boom da lógica no século XX, né? Um dos primeiros caras a fazer isso foi George Boole e o Augustus de Morgan, né? Tem até para quem lembra de Lógica 1, tem uma lei ou algo que você consegue provar que são as leis de De Morgan, né? Que diz, por exemplo, que P e Q é equivalente, deixa eu botar parênteses aqui, não é o caso de não é o caso de P e Q, deixa eu botar assim que é a maneira mais canônica. Não é o caso de P e Q é equivalente a não P ou não Q. E também não é o caso de P ou Q é equivalente a não é o caso que P e não é o caso que Q, né? Você consegue provar isso aqui com cálculo de predicados de primeira ou com cálculo proposicional, né? Mas esse cara aqui é o De Morgan, né, chamado de leis de De Morgan. Então, eles elaboraram o que ficou chamado como a álgebra da lógica, tá? Porque aqui a referência deles passou a ser a álgebra, a soma, a diminuição, etc, né? E aí eles começaram a fazer tipo somas lógicas, etc, tá? Então, só uma curiosidade, o I, né, a conjunção, era simbolizado como a multiplicação. Por quê? Porque você tem aqui A vezes B, né? Então, vocês lembram que o I só é verdadeiro se A e B foram verdadeiros, né? Então, isso é que nem a multiplicação. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Agora, se for 1 vezes 0, vai dar 0. Vai dar falso. Até 0 vezes 1 vai dar falso, vai dar 0. E 0 vezes 0 vai dar 0, né? Então, por isso que no sistema de Boole, a conjunção ela é uma multiplicação. Já a disjunção ela é uma soma, né? E aí já não cai tão bem, né? Não funciona tão bem, mas é tipo A mais B, né? A mais B, né? Então, porque 1 mais 1, né? 1 mais 1 é 1. Isso é estranho, mas 1 mais 0 é 1, né? 0 mais 1 é 1 e 0 mais 0 é 0, né? Então, mas de qualquer forma, além dessa álgebrazinha proposicional simples, eles também já começaram a tentar lidar, não de maneira tão eficaz, com classes. E agora eu não vou lembrar bem como é que Boole lidar com classes, mas eu acho que eu vou colocar outro vídeo falando da importância dos quantificadores, e lá eu coloquei um lembrete de como é que Boole lidar com classes. E o De Morgan, ele também estudou as relações, né? Como eu falei para vocês, era uma das limitações da lógica de Aristóteles, né? Por exemplo, se todo burro é um animal, toda cabeça de burro é uma cabeça de um animal. Um argumento verdade, é um argumento válido, né? Só que a lógica de Aristóteles não consegue lidar com relações, né? E se começou a tentar lidar com isso. Outro cara bastante importante só que meio marginal na história, né? Porque meio que foi eclipsado por Frege, né?
Jack Pearce, ele era americano, ele não fez um trabalho tão completo como o de Frege, mas ao mesmo tempo que Frege, de maneira independente, ele fez as duas grandes coisas que marcaram o cálculo de predicados, né? Que é, por exemplo, a noção de quantificação. Ele já tinha a ideia de quantificadores, quantificadores que você conseguia iterar um no outro, etc. Mas ele ficou meio que segundo plano por causa de Frege. Aqui eu estou repetindo. Então, agora o ponto principal. Se há um ponto acerca do qual todos os historiadores estão de acordo, todos os historiadores da lógica estão de acordo, é o da posição eminente de Frege, né? Frege certamente, junto com Aristóteles, certamente é o cara mais importante da lógica, né? Você pode até questionar, e não, Aristóteles é mais importante porque é pioneiro, Frege é mais importante porque ele que foi a origem do grande boom da lógica do século XX. Aqui a questão não é ficar fazendo listas, né, de top 1, top 2, mas certamente os grandes nomes da lógica são Aristóteles e Frege, tá? Frege basicamente inventou a lógica moderna, inventou o cálculo de predicados, apesar de uma notação bizarra, né? Não vou ter tempo aqui talvez de falar da notação de Frege, mas ele inventou basicamente o cálculo de predicados, tá? Então ele tem um pequeno livro chamado Begriffsschrift, em português é Conceitografia, em que ele desenvolve um sistema axiomático totalmente formal, com uma linguagem totalmente formal do cálculo sequencial, que o sistema dele é completo, ou seja, qualquer fórmula você consegue provar no sistema dele, e ele é consistente, você não prova nenhuma contradição no sistema dele. Então, um grande feito, né? Só que mais importante ainda é a introdução que Frege faz em seu sistema formal dos quantificadores, né? Então percebe aqui que eu estava falando de cálculo sentencial, né? Que já foi bastante desenvolvido por Boole, por exemplo, mas mesmo assim Frege é o cara que fez o sistema completo. Esse sistema aqui é completo, é correto, não tem nada, não precisa mais mexer nele. E só que além disso, ele ainda fez o cálculo de predicados, né? Não só de primeira ordem, né? Na verdade o sistema dele não era de primeira ordem, era de ordem alta, era de qualquer ordem, mas assim ele inventou a ideia dos quantificadores e mostrou como usar os quantificadores, né? Incluindo axiomas para lidar com os quantificadores, regras, né? Então é a primeira vez que você tem um cálculo de predicados de primeira ordem, que é completo também, ou seja, você tem um conjunto de regras que toda a verdade lógica exprimível naquela linguagem, naquela linguagem formal, é possível de provar a partir do sistema, tá? Então, essa questão para Aristóteles, por exemplo, é complicada, porque como ele não tinha linguagem formal, ele tinha uma linguagem formal, ele falava em grego, né? Escrevia em grego. E aí você não tem meio que limite, então você não consegue nem pensar em ter um cálculo completo, né? Porque obviamente a linguagem natural ela exprime muita coisa, ela exprime modalidades, ela exprime muitas coisas, né? Então Frege, então Aristóteles tentava lidar com isso, limitando os silogismos dele àquelas sentenças, né? Combinações daquelas sentenças, né? O que era muito pouco, porque não incluía relações, etc, etc. Então o cálculo de predicados de primeira ordem tem uma linguagem formal que consegue expressar relações, consegue expressar identidade, consegue expressar muita coisa. Não expressa tudo, mas expressa muita coisa, né? Por exemplo, não expressa a lei de Leibniz, que precisa de um cálculo de predicados de segunda ordem. Mas muito mais coisas do que o silogística de Aristóteles consegue expressar, e Frege, além de inventar a linguagem, né, porque ele inventou a ideia, os quantificadores, né, ou seja, ele inventou a linguagem formal, ele já trouxe o sistema completo. Tem essas regras aqui, e com essas regras você consegue provar tudo. Pode ser difícil provar, mas você consegue. E como é que a gente sabe que é completo?
porque o Gödel provou que era completo, tá? Basicamente. E daí, né, e o interessante é isso, que Frege inventou a lógica moderna, mas assim, ele não estava querendo especificamente inventar a lógica moderna. Ele, na verdade, ele inventou a lógica moderna para colocar em prática um projeto que ele tinha. Que qual era o projeto? O projeto dele? Mostrar que a matemática pode ser reduzida à lógica. Então aí ele tem 2 livros, né? Os Fundamentos da Matemática, grossões, em que ele tem resultados muito importantes, mas ao mesmo tempo, né, é famosa a carta que Russell mandou para Frege, apontando que tinha uma contradição no sistema de Frege, né? Não vou ter tempo aqui de explicar especificamente onde é que era a contradição, mas basicamente Frege introduz operadores para extensão de conjuntos, né, e isso torna a linguagem dele expressiva demais a ponto dele conseguir expressar um paradoxo, que é esse conjunto aqui, ó. O conjunto composto por todos os x, tal que x não pertencem a si mesmo. Quer dizer, isso aqui não é um conjunto, né? Hoje em dia, na teoria dos conjuntos atuais, isso aqui não é um conjunto, porque, pense bem, se esse conjunto existisse, seria um conjunto contraditório, porque perceba, ele é o conjunto de todos os conjuntos que não contêm a si mesmos. E aí você se pergunta, tá, e ele contém a si mesmo? Ou seja, ele é subconjunto de si mesmo? Ora, se ele for, ele não é, né? Porque esse conjunto contém apenas os conjuntos que não contêm a si mesmo. Então, se ele contém a si mesmo, ele não pode conter a si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, se ele não contém a si mesmo, ele tem que conter a si mesmo, porque esse conjunto contém todos os conjuntos que não contêm a si mesmo. Então, o projeto de Frege, né, nesse livro aqui, que é um livro gigante, né? São 2 livros, na verdade, 2 edições muito grandes em que ele procura mostrar que a matemática é redutível à lógica, né? Então ele tenta reduzir a noção de número a uma noção lógica, as operações matemáticas, as operações lógicas, e tenta provar o princípio da indução matemática a partir da lógica, né? Então, esse projeto, de certa forma, ele fracassa, porque tem esse axioma que leva à contradição. Porém, mesmo assim, ele consegue fazer várias coisas. Existe o chamado Teorema de Frege. Ele consegue reduzir realmente a matemática, não especificamente a lógica, porque para fazer essa redução sem cair na contradição que ele caiu, você precisa de um princípio que se chama o princípio de Hume. Hume's Principle, o princípio de Hume, que não é um princípio propriamente lógico. Tá? O princípio de Hume, ele diz o seguinte: eu vou colocar ele de uma maneira menos abstrata, tá? Ele é expresso de uma maneira mais abstrata, mas ele diz o seguinte: 2 conjuntos têm o mesmo número, ou seja, o mesmo número de elementos, se existe uma função biunívoca, uma função bivalente entre esses 2 conjuntos, né? Então, está dizendo o seguinte: se esse conjunto aqui tem esses elementos aqui e esse conjunto tem esses elementos, eles têm o mesmo número de elementos se você consegue associar cada elemento de um a um elemento do outro. E não sobrou nenhum dos 2, então eles têm o mesmo número de elementos. Então, esse é um princípio, né? Isso aqui como eu falei, é uma aplicação do princípio, um princípio ele é mais abstrato, que faz sentido, mas não é propriamente lógico. Está falando de conjuntos, né? Funções, tudo bem, funções são elementos lógicos, mas conjuntos, elementos, etc., não são propriamente lógicos, né? Então, mas Frege tem esse teorema de Frege, que ele consegue fazer a redução a partir desse princípio de Hume, mas que o próprio Frege não queria que fosse assim, porque ele achava que o princípio de Hume não era lógico o suficiente, e para isso ele foi usar outro princípio, né, que é a famigerada
Lei básica número 4, né? A lei básica número 4 é essa lei que gera o paradoxo de Russell, né? Mas enfim, quem tiver interesse em Frege é uma grande coisa para se estudar. Como vocês podem ver, não é também das coisas mais simples, mas é muito importante, né? Isso aí eu te falei para você já do paradoxo de Russell, que tem a ver com esse conjunto que contém todos e somente os conjuntos que não contêm a si mesmo, né? E Frege também, né? Quem já teve aí filosofia da linguagem no curso deve lembrar de Frege. Frege também é muito importante na filosofia da linguagem, porque ele tem essa distinção entre sentido e denotação, ou sentido e referência, que é muito importante, né? Frege é uma figura meio trágica nesse sentido. Ele é um grande cara, o cara mais importante da lógica depois de Aristóteles, ou talvez antes de Aristóteles, mas é um cara que ele não teve fama durante a vida. Ele dava aulas na Universidade de Jena, na mesma época de Hegel, e as aulas dele eram vazias, tinha 1, 2, 3 no máximo estudantes, e as aulas de Hegel eram muito cheias. Ele tinha um pouco de ciúme disso, e ele publicou esse livro, etc, etc. Ninguém deu tanta bola, e só algumas décadas depois você tem uma geração que meio que algumas décadas, tipo assim, poucos anos mesmo depois, 10 anos, 20 anos depois, que as pessoas começaram a dar valor às descobertas de Frege, né? Um dos alunos de Frege, por exemplo, foi Carnap. Russell não foi aluno de Frege, mas o Russell trocou cartas, etc., com Frege. Wittgenstein foi na casa de Frege tentar ser aluno de Frege, mas Frege já estava mais aposentado, e Frege falou para ele procurar o Russell, etc, etc. Outro cara importante na lógica moderna é o Bertrand Russell, né? Que, junto com esse outro cara aqui, que é muito importante, né? Na verdade, o lógico mesmo é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui que é o cara que era bonzão em lógica. Russell era o cara mais que tinha as ideias, que era mais inquieto, né? Russell é um gênio nesse sentido, ele era muito inquieto. Você pegar a filosofia de Russell, tem muita coisa muito, muito diferente da outra, porque ele estava sempre explorando, tem livros sobre várias áreas, etc. Mas o grande lógico mesmo aqui é o Whitehead, tá? Eles escreveram esse livro aqui, Principia Mathematica, que também é bastante famoso, né? Tem uma piada, né? Não é bem correta essa piada, mas tem essa piada de que o Principia Mathematica tem, sei lá, mais de 1000 páginas, 1000 e tantas páginas, e eles provam que 1 mais 1 igual a 2, conseguem finalmente provar que 1 mais 1 igual a 2 na página 700, algo desse tipo, assim. É uma piada, tá? É verdade que nessa página tem a prova que 1 mais 1 é igual a 2, né? Mas não é que eles precisaram de 700 páginas para provar isso, eles estavam fazendo outras coisas também, né? Então, isso aqui é uma questão mais de detalhes, né? Não precisam, né, se ligar muito nisso, mas Russell ele tentou lidar com o próprio paradoxo dele, propondo uma teoria de tipos, né? Ou seja, você só podia formar conjuntos com elementos de tipo inferior, por exemplo. Então você não poderia ter o conjunto que contém todos os conjuntos que não contém a si mesmo. Ele já não pode conter a si mesmo por princípio, porque ele está no mesmo tipo que ele mesmo. E ele só pode ter conjuntos de tipo inferior. Isso dá lugar a uma teoria bem mais complexa, consegue resolver alguns problemas da incongruência, a inconsistência do sistema de Frege, mas assumindo vários outros axiomas que também não são axiomas propriamente lógicos, né, como, por exemplo, o axioma da infinitude, o axioma de que existe um conjunto infinito. E esse aqui é um livro que tem 3 volumes, tá? Bem grandão, como eu disse, tá? E, como eu estava dizendo, então esse programa aqui, o Russell também continua com esse programa de Frege de tentar reduzir a matemática à lógica, né? Que também, como eu disse, não foi tão bem sucedido nesse sentido, de que a teoria dele é muito complexa, envolve vários axiomas que não são propriamente lógicos, etc. Depois, com o tempo, com o desenvolvimento melhor da teoria dos conjuntos, esse programa foi meio que deixado de lado, né? Teve um renascimento na década de 70, mas
não é o nosso ponto aqui, tá? Outros caras importantes do século XX é Gödel, né? Gödel, certamente, de todos esses caras da história da lógica, é o melhor lógico, tipo, no sentido formal, sabe? É um cara que conseguia fazer provas que ninguém imaginava, ele dava um jeito, inventava um método, fazia a prova, então ele é o cara, tipo assim, no papel e caneta, era o cara muito, muito bom. Ele provou a completude do cálculo de predicados, tem os famosos teoremas da incompletude de Gödel, em que ele prova que sistema, qualquer sistema formal capaz de expressar aritmética básica é incorreto se for completo. Ou é inconsistente, é incorreto se for completo. Tá? Então, ele mostra que, na verdade, o logicismo esse projeto não dá muito bem, porque você não tem um sistema formal que você consegue provar todas as verdades aritméticas, a não ser que ele seja consistente, aí tudo bem, aí você prova tudo, né? Um jeito que eu expressei esse teorema não é bem exato, eu estou simplificando bastante, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada, tá? Que tem a ver com funções recursivas, outras questões mais complicadas, tá? E Task, ele é importante porque ele estudou a noção semântica de verdade, né? E começou a utilizar a noção que a gente vai utilizar de verdade como verdade em um modelo, né? E verdade lógica como verdade em todos os modelos, e toda essa interpretação semântica das regras da lógica, que hoje em dia é muito importante. Tá bom, gente? Então, vou parar esse vídeo por aqui. Essa última parte aqui sobre Russell, Gödel, Task, etc. Não se assustem com a complexidade das coisas, né? Porque realmente a lógica avançou bastante e tem teoremas bastante complexos, tá? Mas não é algo que a gente vai estudar. A gente não vai estudar a teoria dos tipos, a gente não vai estudar o sistema de Frege, que é de ordem alta. A gente vai ficar no cálculo de predicados, que é a partezinha mais segura disso tudo, tá? Que é o que hoje em dia se chama de a lógica clássica, tá? Lógica clássica, às vezes se você estiver falando com um aristotélico, e talvez ele use o termo lógica clássica para falar de Aristóteles, né? Geralmente, entre os lógicos, a gente fala de lógica aristotélica para Aristóteles, e lógica clássica, ou lógica, geralmente é o cálculo de predicados de primeira ordem. Tá bom, gente? Então, vou ficar por aqui. Tchau.